Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto de hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro, está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O escritor está falando sobre a ideia de alguns teólogos sobre a questão da salvação, que se perde, se ganha, se perde, se ganha. E ele está dizendo que se fosse dessa forma, no verso 26, se fosse dessa forma, seria necessário que Jesus padecesse muitas vezes, mas Jesus padeceu uma única vez. E nesta única vez, ele garante a salvação. Diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, onde eles teriam que prestar o culto, eles teriam que oferecer o sacrifício várias vezes. E no caso do sumo sacerdote, ele teria que entrar no Santo dos Santos, de ano em ano. E o escritor aos Hebreus está dizendo que se fosse assim, Jesus teria que morrer várias vezes. Exemplificando o tempo, Jesus teria que morrer todos os anos, para que nós pudéssemos ter a salvação. No entanto, ele está afirmando que ao homem, a nós, está ordenado morrermos uma única vez. Esta morte que o escritor está se referindo, ela é uma morte espiritual, porque a morte física, ela só acontece uma vez. E as pessoas que defendem que a salvação se perde, elas estão então achando que precisamos reviver outra vez espiritualmente. Então, quando está ordenado a morte uma só vez, então foi preciso que Jesus se oferecesse uma só vez para levar os pecados de muitos. E por que o escritor não coloca para levar o pecado de todos? Porque, embora Jesus tenha morrido por todos, ele só vai lavar, só vai perdoar, só vai limpar os pecados daqueles que se chegam a ele. Se tivermos uma fonte onde todos nós podemos tomar banho e ficar limpos, só ficam aqueles que entram na fonte e tomam um banho. A ideia é mais ou menos essa. Jesus
morreu por todos, mas apenas aqueles que o aceitam, apenas aqueles que o servem, apenas aqueles que o seguem, apenas aqueles que entregaram a sua vida inteiramente a Ele, apenas estes estarão salvos. Salvos de uma vez por todas, salvos de uma vez para sempre. Portanto, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, então garantimos a nossa salvação. E garantimos esta salvação não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque Jesus nos garante, Jesus limpa, Jesus perdoa e Jesus anula os nossos pecados. É importante, então, chegar-se para Jesus, como diz esse próprio autor em outro texto, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, então, chegar inteiramente a Jesus com inteireza de coração. Amém.